Olá, seja bem-vindo ao canal Viajar é Preciso. Eu sou Nildo Bernardini e neste vídeo vamos percorrer pela BR-101 de São Paulo para a cidade de Feira de Santana, na Bahia. Acompanhe conosco esta jornada. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized can't. Agora são 9 horas e 20 minutos e neste momento iniciamos a nossa viagem de São Paulo para a cidade de Feira de Santana, na Bahia. E a nossa rota de hoje inclui as rodovias BR-381, 116, 418, 101 e BR-324. São cerca de 2.035 quilômetros com tempo de duração estimado em 29 horas e 10 minutos. E eu convido você para viajarmos juntos nesta aventura sem sequer precisar levantar do seu sofá. E iniciamos as nossas gravações de hoje no município de São Paulo, na altura do bairro Bom Retiro, que fica localizado ao nosso lado direito. Já à nossa esquerda encontra-se o bairro de Santana. Logo à frente temos a Ponte das Bandeiras, que foi inaugurada em 25 de janeiro de 1942 e integra a porção norte da Avenida Santos Dumont, no bairro Santana, a porção sul, no bairro Bom Retiro. A referida ponte de concreto armado mede 120 metros de comprimento e 33 de largura e possui duas torres de 25 metros de altura que originalmente serviam como mirantes para monitorar competições aquáticas que ocorriam no rio Tietê, quando ele ainda era limpo e navegável. Extrema fica localizada na borda ocidental da Serra da Mantiqueira, a 492 quilômetros da capital Belo Horizonte. Tem uma população próxima de 50. O nome Ponte das Bandeiras faz referência às expedições dos bandeirantes que desbravaram o Brasil usando o rio Tietê como guia para o interior do país, mas em 2017 teve o seu nome alterado para Ponte Romeu Tuma, em homenagem ao ex-senador paulista. Agora estamos saindo da marginal do rio Tietê para a rodovia Presidente Dutra e por hoje ser domingo, ambas as vias encontram-se com trânsito muito tranquilo, com quase nada de carro circulando neste horário. Quem dera que assim fosse durante os outros dias da semana. E quanto à qualidade da pavimentação das rodovias envolvidas nesse trecho percorrido até então, podemos considerar como muito boa, sem qualquer motivo para notificações. Aqui, como estamos trafegando pela via local da Dutra, a gente se mantém à direita para sair para Fernão Dias. Já quem trafega pela via expressa da rodovia Presidente Dutra, o acesso para Fernão Dias é através desse viaduto à esquerda, que foi inaugurado recentemente. E aqui vamos nos manter à esquerda conforme indicação desta placa para pegar a rodovia Fernão Dias. Agora estamos entrando de fato na rodovia Fernão Dias, BR-381, e nela vamos nos manter por cerca de 900 quilômetros até a cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. E esses primeiros 2 quilômetros pertencem à cidade de Guarulhos e em seguida reingressaremos ao município de São Paulo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora estamos a cerca de 110 quilômetros de São Paulo, de onde partimos. Aqui é município de Vargem, São Paulo. Vargem é uma pequena cidade paulista de cerca de 10.500 habitantes e encontra-se localizada na fronteira do estado com Minas Gerais.
Logo à frente, temos a divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais. E a partir desta placa, estamos em solo mineiro, no município de Extrema, Minas Gerais. Extrema fica localizada na borda ocidental da Serra da Mantiqueira, a 492 quilômetros da capital Belo Horizonte. Tem uma população próxima de 54 mil habitantes e o seu nome está relacionado à sua localização geográfica, por ser a cidade situada mais ao sul do estado de Minas Gerais. A sua economia é voltada principalmente para os setores de serviços, indústria e da agropecuária. É a cidade que mais gera emprego na região e ainda ocupa o primeiro lugar do estado em PIB per capita e o sexto do Brasil, cerca de R$ 311.129. E aqui temos mais um posto de fiscalização da Receita Federal. Este é o posto de fiscalização do município de Extrema, Minas Gerais. A nossa viagem está tranquila. E quanto à qualidade da pavimentação desta rodovia BR-381, no trecho de 600 km entre a cidade de São Paulo e Belo Horizonte, podemos considerá-la como boa, por conta da faixa da esquerda que se encontra relativamente bem conservada. Já a faixa da direita, onde se concentra o fluxo de veículos pesados, a pavimentação apresenta inúmeras irregularidades, como pequenos buracos, afundamento no asfalto, ondulações e remendos salientes. Neste momento, estamos passando no município de Estiva, Minas Gerais. A cidade de Estiva tem 76 anos e fica localizada ao nosso lado esquerdo, no sul do estado de Minas Gerais. O clima da região é tropical de altitude, caracterizado por verões quentes e úmidos e invernos secos e frios, com temperaturas que variam de 7 a 30 graus ao longo do ano. O relevo de Estiva é predominantemente montanhoso, com colinas e vales que proporcionam belas paisagens naturais. A vegetação predominante inclui áreas da Mata Atlântica, que são compostas por uma densa floresta tropical com uma grande quantidade de espécies de plantas e animais. Estiva tem 11.502 habitantes conforme o censo de 2022, a última estimativa do IBGE no município, e dados da Prefeitura Municipal indicam a população com mais da metade das pessoas habitando a zona rural. A economia do município é fortemente baseada na agricultura, com destaque para a produção de morangos, leite e café. Além da agricultura, o comércio local e o turismo também desempenham papéis significativos na economia da cidade. Agora estamos passando no município de São Sebastião da Bela Vista. Logo à frente, ao nosso lado direito, temos mais um posto de gasolina. E em relação aos preços de combustíveis nesse trecho da Fernão Dias, nesse posto, por exemplo, o diesel está custando R$ 5,74, a gasolina R$ 5,99 e o etanol R$ 4,39. São Sebastião da Bela Vista foi um antigo distrito subordinado ao município de Santa Rita do Sapucaí e elevado à categoria de cidade em 30 de dezembro de 1962. Hoje, o município tem 6.387 habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2022, porém algumas fontes mais recentes indicam um número maior, com cerca de 6.778 pessoas em 2025. Seu nome, São Sebastião da Bela Vista, tem dupla origem. São Sebastião é uma homenagem ao padroeiro da cidade, enquanto que Bela Vista se refere à sua localização geográfica, que oferece uma ampla e bela vista panorâmica.
A economia deste município mineiro é baseada na agropecuária, com destaque para a produção de café, no setor industrial, com empresas do ramo farmacêutico e de confecções, além do setor de serviços, impulsionado por iniciativas culturais e turísticas que atraem visitantes e movimentam o comércio local. E esta saída à nossa direita é o acesso para a cidade de São Sebastião da Bela Vista, que fica situada a 4 quilômetros das margens da rodovia Fernão Dias, em uma região serrana do sul de Minas Gerais, a uma altitude de 860 metros, a 240 quilômetros de São Paulo e 373 quilômetros de Belo Horizonte, e tem como municípios limítrofes Pouso Alegre, Cariaçu, Natécia, Silvianópolis e Santa Rita do Sapucaí. Agora estamos a cerca de 60 quilômetros de Belo Horizonte, no município de Brumadinho, Minas Gerais. O município de Brumadinho está localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Tem cerca de 38.915 habitantes, conforme o censo do IBGE de 2022, e a cidade fica situada ao nosso lado direito, a cerca de 10 quilômetros de onde estamos, bem no vale do rio Paraupeba, numa região cercada por importantes cadeias montanhosas, como a Serra da Moeda, com vista panorâmica de um dos pontos mais altos do estado, a Serra da Calçada, que abriga boa parte do conjunto histórico e paisagístico da região, e a Serra do Rola Moça, uma das áreas verdes mais importantes de Minas Gerais. E uma obra no início da subida da serra é o motivo de todo esse trânsito parado no outro sentido da rodovia. No cenário econômico municipal aparecem os setores de serviços, administração pública, agropecuária e turismo, mas por fazer parte de uma área do quadrilátero ferrífero, a economia de Brumadinho sempre foi fortemente dependente da indústria mineradora, que representa 67,6% do seu PIB. No entanto, em 2019, a atividade mineradora em Brumadinho, majoritariamente representada pela Vale, ficou marcada pela tragédia do rompimento da barragem 1 da mina de Córrego do Feijão, que em 25 de janeiro daquele ano matou 272 pessoas e liberou 12 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos, destruindo áreas da cidade e causando enorme impacto ambiental que se estendeu por 300 quilômetros, afetando severamente 12 municípios do estado. Além de conhecido pela sua beleza natural e pela tragédia ambiental ocorrida em 2019, Brumadinho também é famoso por causa do Centro de Arte Contemporânea Inhotim. Com a área total de 786 hectares localizados dentro do domínio da Mata Atlântica, em uma altitude que varia de 700 a 1.300 metros acima do nível do mar, o Inhotim é um verdadeiro show que mescla entre natureza e arte, composto por um jardim botânico com mais de 4.300 espécies raras vindas de todos os continentes do mundo e cerca de 1.862 obras de mais de 280 artistas de 43 diferentes países. É considerado o maior centro de arte contemporânea a céu aberto do mundo. Vale a pena conhecer. Neste momento estamos com 8 horas e 25 minutos de viagem, chegando à cidade de Belo Horizonte. Vamos seguindo este carrão vermelho, muito bonito por sinal, e eu não sei nem que carro que é. E o trânsito aqui, na altura da saída do anel viário de BH, é comumente desse jeito, sempre congestionado. Vamos ter que ultrapassar o carrão vermelho, porque o motorista resolveu parar em plena via. Aqui, aonde estamos, ainda é a rodovia Fernão Dias, e a partir deste viaduto, que marca o limite dos municípios de Contagem e Belo Horizonte, esta via recebe o nome de Avenida Amazonas, e deve seguir por ela quem tem como destino o centro de BH. Superado o trecho congestionado, agora vamos entrar à direita para pegar a alça de acesso para o anel rodoviário Celso Melo Azevedo, o anel rodoviário de Belo Horizonte.
Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora estamos de fato no anel rodoviário de BH, que, como já dito, neste primeiro trecho, esta importante via resulta da união de significantes BRs, como a 040, a 381 e a BR-262, mais o deslocamento do fluxo de veículos local. Por ser um trecho que envolve rodovias federais, os 26 quilômetros desta via foi inteiramente de responsabilidade do governo federal, por meio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, até 3 de junho de 2025. Porém, com a municipalização ocorrida na referida data, a administração pública municipal assumiu a gestão deste anel viário e, desde então, a responsabilidade por obras, manutenção, limpeza e fiscalização de 22 dos 26 quilômetros desta via passou a ser da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa decisão parece ser óbvia, já que, por se tratar de uma rodovia em trecho urbano, o município certamente está melhor interagido quanto às necessidades de obras de manutenção e aprimoramento compatível com a mobilidade regional. Por hoje, vamos seguir por mais alguns quilômetros por esta via até o bairro 1º de Maio, localizado na zona norte de Belo Horizonte, onde dormiremos e amanhã daremos continuidade à nossa jornada. Agora são 6 horas e 5 minutos. Tivemos uma boa noite de descanso, graças a Deus, e neste momento retomamos a estrada e vamos dar continuidade à nossa viagem. Estamos no bairro 1º de Maio e hoje decidimos sair um pouco mais tarde, porque de todo modo, essa rota a partir de Belo Horizonte pela BR-381, o trânsito é sempre complicado e, independente do horário, por um motivo ou outro, não costuma ter um bom rendimento. Aqui vamos nos manter sempre na faixa da direita para pegar a alça de acesso para o anel viário. Agora vamos subir essa alça de acesso à nossa direita e retomar o anel rodoviário no sentido João Monlevade. Estamos de volta ao anel rodoviário de Belo Horizonte e neste momento está garoando nessa região. É bem provável que teremos chuvas no decorrer da viagem. Por conta do horário que saímos hoje, certamente vamos nos deparar com alguns pontos de congestionamento nesse primeiro trecho da BR-381, ainda mais que o tempo está para chuva. O problema é que, para evitar o trânsito lento nesse primeiro pedaço, é preciso sair de Belo Horizonte muito cedo, o que quase nunca compensa, já que as condições precárias dessa rodovia BR-381, o volume de veículos da BR-116, o traçado da BR-418 e as condições gerais da BR-101 é o que faz essa rota nunca render mais de 600, 700 km por dia. E por isso, nem adianta pressa, é melhor pautar sem curtir a vista privilegiada desse roteiro no decorrer da viagem. Deixamos para trás o anel rodoviário em Belo Horizonte e seguimos pela BR-381, passando pelos municípios de Sabará e Santa Luzia. E neste momento estamos no município de Caeté, Minas Gerais. A cidade de Caeté fica localizada ao nosso lado direito, a cerca de 14 quilômetros de onde estamos.
E aqui começa o primeiro trecho já duplicado da BR-381. Este pedaço de cerca de 38 quilômetros que se estende desde o nosso ingresso no município de Caeté até o entroncamento da cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, já há um bom tempo precisa de reparos. Passando por aqui se verifica o desgaste da pavimentação, que apresenta diversas rachaduras e inúmeros desníveis no asfalto, especialmente na faixa da direita, onde se concentra o trânsito de veículos mais pesados. Pelo que se constata, diferente do sonho antigo dos mineiros e de todos os usuários desta via, de ver duplicado esse trecho da Rodovia da Morte, de cerca de 304 quilômetros entre Belo Horizonte e Valadares, no edital de concessão publicado em julho de 2023, o projeto prevê duplicação de apenas 134 quilômetros e implantação de faixas adicionais em 138. E para transformar ainda mais o sonho em pesadelo, com a implantação dos pórticos de cobrança automática de pedágio, esses que aparecem no vídeo, o motorista de carro de passeio no trecho em questão desembolsa em Caeté R$ 15,50, em João Monlevade R$ 12,90, Jaguaraçu R$ 15,10, Belo Oriente R$ 12,10 e Governador Valadares R$ 12,60. A somatória dessas tarifas, que alguns motoristas têm chamado de assalto, pesa no bolso do usuário R$ 68,20, apenas na viagem de ida. Valor que torna trafegar por esse pedaço da mesma rodovia uma aventura extremamente onerosa. E isso para trafegar em uma rodovia predominantemente de pistas simples, com um traçado extremamente sinuoso, muitos pontos de transições com obras abandonadas e mal sinalizadas, colocando em risco a integridade dos usuários, principalmente durante a noite, com diversos pontos de pare e siga, tráfego intenso, péssimo estado de conservação mesmo nos poucos pontos já duplicados e sem qualquer estrutura que podemos considerar adequada. A situação desta via submetida à nossa avaliação, levando-se em consideração todas as condições já mencionadas, em conformidade com a nossa tabela, podemos classificá-la como muito ruim. Agora estamos no município de Antônio Dias, Minas Gerais. A cidade de Antônio Dias fica situada no Vale do Rio Doce, ao nosso lado direito, a cerca de 3 quilômetros de onde estamos. Pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço e tem uma população de 9.375 habitantes, conforme estimativa de 2025. O seu nome remete ao bandeirante Antônio Dias de Oliveira, que fundou o povoado em 1º de julho de 1706, estabelecendo o local como um núcleo para a exploração de ouro. Hoje, na economia do município se destacam os setores de serviço, a agropecuária e o turismo de natureza, com cachoeiras, trilhas e eventos culturais. Neste momento, estamos chegando à cidade de Naque, Minas Gerais. E aqui o tempo está fechado e a chuva se intensificou nessa região. Certa vez, um inscrito um pouco curioso me perguntou qual a função lógica dos letreiros declarando afeto pelo local estampado em pontos estratégicos em algumas cidades. E aqui, ao nosso lado esquerdo, temos um caso, um letreiro escrito "Eu amo Naque". Como outros semelhantes em diversas cidades, esse monumento serve de ornamentação, ponto turístico, orgulho cívico e identidade local. Como orgulho cívico, expressa o amor e o prazer dos naquenses por sua cidade e sua história, reforçando assim a autoestima da população local. Como ponto turístico, cria um local atrativo e instagramável para as pessoas a registrarem e compartilharem sua visita ao lugar. Como identidade local, ajuda a fortalecer a individualidade da cidade e a percepção de Naque como um lugar acolhedor e digno de afeto. E como ornamentação, busca embelezar o espaço, servindo como adorno ao local.
A cidade de NAC fica localizada no Vale do Rio Doce, pertence ao colar metropolitano do Vale do Aço e está situada a 250 quilômetros ao leste da capital Belo Horizonte. Emancipada em 21 de dezembro de 1995 do município de Açucena, que fica situada a cerca de 30 quilômetros ao nosso lado esquerdo, NAC tem, portanto, 29 anos e uma população de 6.443 habitantes, conforme estimativa de 2025, com 94% das pessoas vivendo na zona urbana. A economia de NAC é baseada na agropecuária, com destaque para a silvicultura, que atende às indústrias siderúrgicas e de celulose, e no comércio e na prestação de serviços, que são os principais geradores de emprego. Mas o turismo também contribui, com realização de festas populares, comemorações religiosas e cavalgadas, além, é claro, do tráfego na BR-381, que também gera receita para o município. Deixamos para trás a BR-381 no município de Governador Valadares e ingressamos na BR-116. E neste momento estamos chegando à cidade de Matias Lobato, Minas Gerais. E quanto à qualidade da pavimentação nessa parte da BR-116, podemos classificá-la como boa, já que não se verifica a presença significativa de buracos e não temos grandes embaraços na fluidez do trânsito, pois o fluxo mais intenso se dá a partir do distrito de Cariri, em Águas Vermelhas, Minas Gerais, onde a BR-116 recebe o tráfego pesado da BR-251. E como pontos negativos dessa via, temos o desgaste na pavimentação e a ausência de terceira faixa em trechos essenciais. Matias Lobato é uma pequena cidade mineira de cerca de 3.053 habitantes, segundo estimativa do IBGE de 2025, e fica localizada às margens do rio Suaçuí Grande, entre Governador Valadares e Campanário, a cerca de 350 quilômetros ao leste da capital Belo Horizonte. No campo econômico, a cidade é impulsionada principalmente pelo comércio, que é um pilar da economia local, pela pecuária leiteira, que é uma atividade econômica fundamental para o município, e pela prestação de serviços, que contribui significativamente para a economia da cidade. Mas sua localização às margens do rio Suaçuí Grande e o fato de ser cortada pela BR-116 são razões econômicas importantes que facilitam o abastecimento, o comércio, a logística e o turismo do lugar. Deixamos para trás a BR-116 em Teófilo Otoni e ingressamos na BR-418 e neste momento estamos no município de Carlos Chagas, Minas Gerais. Situado no Vale do Mucuri, na região nordeste de Minas Gerais, este município de 18.615 habitantes, conforme o censo do IBGE 2022, tem grande extensão territorial e se destaca no ramo da pecuária, possuindo o maior rebanho de gado bovino do estado. A cidade de Carlos Chagas, por sua vez, fica localizada logo à frente, a cerca de 37 quilômetros de onde estamos. Quanto à qualidade da pavimentação desta rodovia BR-418, no trecho de 220 km entre Teófilo Otoni e Poço da Mata, podemos classificá-la como boa, levando-se em consideração principalmente a qualidade do asfalto e o desembaraço do trânsito pelo pouco número de veículos que trafega por esta via. Carlos Chagas não é apenas a cidade campeã do rebanho bovino, mas também das paisagens deslumbrantes. E nessa seara, quem passa pela sinuosa BR-418, a chamada Rodovia do Boi, nesse trecho é presenteado pela natureza com uma fascinante vista da região. Aqui
Aqui se contempla um composto de campos verdejantes cortados por rios e envolvidos entre vales e colinas que contrastam com grandes montanhas, um notável capricho da natureza que revela uma magnífica arquitetura divina. E nesse complexo de icebergs monolíticos propícios para as atividades como escalada, rapel, trekking, cicloturismo, destacam-se a Pedra da Boca, a Pedra da Moça e a Pedra da Baleia. A Pedra da Boca é famosa por sua grande formação rochosa com a fenda que lembra uma boca e fica localizada à beira da BR-418. A Pedra da Moça é essa do nosso lado direito, uma rocha gigantesca conhecida por ser um local propício para as atividades de turismo de aventura. E a Pedra da Baleia é reconhecida por praticantes de voo livre como um dos melhores locais do Brasil para a realização desse esporte, graças às suas térmicas, e fica localizada ao nosso lado esquerdo, logo depois dessa primeira montanha. Deixamos para trás a cidade de Nanuque e o estado de Minas Gerais, e agora estamos no estado da Bahia. Este povoamento é o distrito de Angolo. E em relação aos preços de combustíveis no decorrer da BR-418, neste posto, por exemplo, a gasolina está custando R$ 6,29, o etanol R$ 4,59 e o diesel R$ 6,20. Angolo tem 866 domicílios e uma população de 2.396 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, realizado pelo IBGE, e fica localizada às margens da BR-418, no limite dos municípios de Nova Viçosa e Mucuri, próximo à divisa dos estados de Minas e Bahia, bem no extremo sul baiano. Curioso é que este município, criado por lei estadual em dezembro de 1953, pertencia ao município de Mucuri, mas por força da lei número 1751 de 27 de julho de 1962, emancipou-se deste município e passou a pertencer à Nova Viçosa, Bahia. Passamos pelo distrito de Poço da Mata, no município de Nova Viçosa, onde saímos da BR-418 e ingressamos na BR-101. Logo depois também cruzamos a cidade de Teixeira de Freitas, onde dormimos e aproveitamos para abastecer o carro, e agora estamos chegando à cidade de Itamaraju, no estado da Bahia. Localizada no sul da Bahia, Itamaraju é conhecida como a guardiã do Monte Pascoal e exerce um papel importante na história do Brasil, tida como a primeira porção continental brasileira avistada por Pedro Álvares Cabral por ocasião do descobrimento do Brasil. E hoje, Itamaraju tem uma população estimada em 62.065 habitantes, conforme o censo do IBGE 2024, e a sua economia é diversificada, com destaque para o cultivo do café, a criação de bovinos e o turismo, segmento que possui diversas atrações, como o Monte do Pescoço, o Parque Nacional de Monte Pascoal, o Monte Alto, na Serra Grande, esse que aparece ao lado esquerdo do vídeo, entre outros diversos pontos turísticos. Agora estamos chegando ao distrito de São João do Paraíso, no município de Mascote, Bahia. São João do Paraíso é o maior e o mais influente entre os distritos do município, e nele se encontra a maioria das secretarias municipais, centros de lazer e de saúde, agências bancárias e comércio em geral, resultando em uma dependência de toda a população municipal para com esse distrito mascotense. A economia de Mascote gira em torno da agropecuária, com destaque para a produção de cacau e de gado bovino, e a produção pesqueira obtida em seu principal curso d'água, o Rio Pardo, atende ao consumo local e aos municípios da região, como é o caso de Camaquã.
E em relação aos preços de combustíveis nesse trecho da BR-101, aqui a gasolina está custando R$ 6,49, o etanol R$ 4,99 e o diesel R$ 6,39. Neste momento estamos passando no município de Maraú, Bahia. A cidade de Maraú fica localizada a cerca de 26 quilômetros de onde estamos e o município tem uma população de 25.626 habitantes, de acordo com o IBGE 2024. A base da economia do município se concentra principalmente nas atividades turísticas de hospedagem e restaurantes, o que torna o município um destino de muitos visitantes devido às suas paisagens naturais, cujos pacotes turísticos destacam a beleza das praias e a preservação da natureza. Contudo, quem passa pela BR-101 não é só a paisagem que chama a atenção nessa região, mas também a qualidade da rodovia, que nesse trecho possui muitas retas e tem um asfalto muito bem conservado ao longo da via. Agora estamos na cidade de Presidente Tancredo Neves. Esse município, localizado na região do Baixo Sul do estado, a cerca de 240 quilômetros da capital Salvador, foi assim nomeado em homenagem ao advogado, empresário e político Tancredo de Almeida Neves, que foi eleito presidente do Brasil em 1985 por voto indireto, mas faleceu antes de tomar posse, tornando-se um símbolo da redemocratização do país. A cidade de Presidente Tancredo Neves tem uma população estimada de cerca de 29.489 pessoas, conforme o censo do IBGE de 2025, e a sua economia é impulsionada pela agropecuária, o comércio e os serviços, com forte inclinação para a logística de transportes. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora estamos em Santo Antônio de Jesus, Bahia. Esta cidade recebeu esse nome por ter seu povoado inicial surgido em torno de um oratório dedicado a Santo Antônio de Jesus, ainda no século XVIII. A freguesia foi elevada à vila em 1880 e posteriormente à categoria de cidade em 30 de junho de 1891. Hoje, Santo Antônio de Jesus tem uma população de 109.267 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2024, e é considerada a capital do Recôncavo Baiano por sua importância como o maior polo comercial, industrial, educacional, de saúde e de serviços de toda a região. O comércio dessa cidade é um dos seus pontos mais fortes, atraindo consumidores de toda a redondeza. E em se tratando de hospedagem, Santo Antônio de Jesus possui uma excelente estrutura hospedeira, com diversos hotéis e pousadas com serviços de excelência. E a propósito, já é fim de tarde, a noite começa a cair e neste momento já vamos começar a procurar uma pousada para dormirmos e desse modo, amanhã chegarmos descansados ao nosso destino. Dormimos em Santo Antônio de Jesus, onde tivemos uma boa noite de descanso e ao amanhecer retomamos a nossa viagem. Agora são 6 horas e 15 minutos e neste momento estamos no município de Conceição do Jacuípe. Este município baiano tem uma população de 37.409 habitantes, de acordo com o censo do IBGE 2024, e a cidade fica situada logo à frente, a cerca de 8 quilômetros de onde estamos.
Quanto à qualidade da pavimentação da BR-101, podemos classificá-la como regular, já que não se verifica a presença significativa de buracos e o estado de conservação do asfalto é relativamente bom. Como pontos negativos, observamos a ausência de terceira faixa em trechos essenciais e o tráfego intenso de veículos pesados que, justamente por se tratar de uma via de pista simples, causa enormes trechos de lentidão durante a passagem pelas áreas urbanas desta rodovia. E aqui, neste entroncamento, vamos deixar a BR-101 e pegar essa alça de acesso para a BR-324 no sentido Feira de Santana, que fica a cerca de 15 km deste local. Agora ingressamos de fato na rodovia Engenheiro Vasco Filho, como é oficialmente chamada a BR-324, em homenagem ao engenheiro que idealizou a sua duplicação. Essa autoestrada é considerada o principal eixo rodoviário baiano e liga a capital Salvador, a Feira de Santana e o interior, um corredor logístico fundamental para o escoamento da produção, integração regional e mobilidade de cargas e pessoas para todo o estado. E quanto à qualidade da pavimentação desta via, BR-324, podemos classificá-la como muito boa nesse trecho de 15 km entre o entroncamento da BR-101 e a cidade de Feira de Santana. Agora são 7 horas e 15 minutos e neste momento estamos chegando à Feira de Santana, Bahia. Esta importante cidade nordestina está localizada no Vale do Rio Jacuípe, na borda ocidental do Recôncavo, no centro-norte baiano, a 108 km da capital Salvador. O seu topônimo surgiu da junção de dois elementos, uma feira, local de comércio e encontro de tropeiros e comerciantes de gado, que surgiu em torno de uma fazenda chamada Santana, dedicada a Santa Ana, Mãe de Maria, onde foi construída uma capela. O lugar, localizado em meio às estradas que ligavam o sertão ao litoral, se tornou um ponto estratégico de trocas, fazendo surgir ali um povoamento, onde hoje são os distritos de Maria Quitéria e Tomba. O povoamento deu origem à freguesia de Feira de Santana, criada em 1696 e subordinada à Cachoeira. No ano de 1832, a freguesia foi elevada à categoria de vila, desmembrando-se de Cachoeira. No ano seguinte, em 18 de setembro de 1833, a vila foi oficialmente emancipada, ganhando autonomia administrativa e consolidando-se como município, com sede instalada no local atual e se firmando como um importante centro comercial. Hoje, com uma população maior que 8 das capitais estaduais, 657.948 habitantes, conforme o censo do IBGE 2024, a Princesa do Sertão, como foi apelidada por Rui Barbosa em 1919, é a segunda maior cidade do estado e ocupa o primeiro lugar entre as maiores do interior das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. É o sexto maior município do interior brasileiro e foi destacado no Jornal da Folha de Londrina como uma das cidades que mais cresce no país. Feira de Santana também tem o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste e é o principal centro urbano, político, educacional, tecnológico, econômico, imobiliário, industrial, financeiro, administrativo, cultural e comercial do interior da Bahia e um dos principais do Nordeste, exercendo influência sobre centenas de municípios no estado. Feira tem o 79º maior PIB, Produto Interno Bruto Municipal do Brasil, o quarto maior da Bahia e o maior do interior do Nordeste, com 21.846.455.000 em 2023. É um importante centro industrial e comercial do país, com um grande poder de compra e um forte comércio, exercendo desse modo um alto nível de influência econômica, comercial e política na Bahia e na região Nordeste brasileira, sendo o único município do interior do Nordeste com PIB acima de 10 bilhões, atrás apenas de Salvador, Camaçari e São Francisco do Conde, mostrando que sua relevância econômica continua.
Do ponto de vista cultural e turístico, a cidade é conhecida mundialmente por sediar o maior carnaval fora de época do país, a Micareta de Feira. Destaca-se também festejos religiosos como os de São João, de São José, São Pedro de Humildes, a festa de Nossa Senhora de Santana, a Expofeira, uma das maiores feiras de exposição agropecuária do Nordeste, e o Natal Encantado. Em se tratando de educação, Feira de Santana conta com diferentes instituições educacionais, superando em números diferentes capitais do Brasil, como Natal, Aracaju, Florianópolis, Maceió, Cuiabá, João Pessoa, entre outras. Ao nosso lado direito fica localizado o bairro Mangabeira e o endereço que estamos buscando. Graças a Deus fizemos uma boa viagem e aqui vamos nos manter à direita para logo à frente acessar a rua Caminho 15, bairro Mangabeira, Feira de Santana, Bahia, nosso destino. Na jornada de hoje percorremos cerca de 2.035 km com tempo de duração estimado em 29 horas e 10 minutos. Os gastos com hospedagens restringiram-se à rodovia BR-381, que no trecho de 600 km que se estende da cidade de São Paulo a Belo Horizonte foi de R$ 24,00 e no trecho de 314 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares somaram a quantia de R$ 68,20. Quanto ao custo com a gasolina nesta jornada foi de R$ 920,00 e os preços dos combustíveis neste percurso sofrem pequenas variações, sendo o valor mais em conta da gasolina R$ 5,69, verificado na cidade de São Paulo, e o mais caro R$ 6,95, observados na cidade de Presidente Tancredo Neves, no estado da Bahia. Em relação ao estado de conservação das rodovias, a BR-381, nos 600 km entre São Paulo e Belo Horizonte, é uma rodovia totalmente duplicada, pedagiada e considerada boa. Já no trecho de 314 km entre Belo Horizonte e Governador Valadares, podemos considerá-la muito ruim. A BR-116, entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, não é pedagiada, é uma via de pista simples e relativamente boa. A BR-418, no trecho entre Teófilo Otoni e Poço da Mata, não é pedagiada e é boa. Já a BR-101, nos 760 km entre Poço da Mata e Feira de Santana, também não é pedagiada e podemos considerá-la regular. E por fim, a BR-324, no pequeno trecho de 15 km entre o entroncamento da BR-101 e a cidade de Feira de Santana, é duplicada, não pedagiada e muito boa. Com isso, chegamos ao final desta jornada. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos.